Shalom, irmãos. Podem se assentar. Hoje a gente vai navegar por um pouco menos de texto do que da última pregação, mas creio que será uma bênção. Amém, irmãos? Queria convidar os irmãos a abrir primeiro em Deuteronômio 6. Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 1. Todos acharam? Amém. Então, Deuteronômio 6, a partir do versículo 1, diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesses na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os teus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Estas são as palavras que te ordeno, e estas palavras que te ordeno hoje estarão no teu coração. Amém? Maravilhoso e grandioso é o nosso Deus, amém? Eu tenho estudado algumas coisas e é interessante como Deus fala com a gente em várias circunstâncias e, inclusive, para quem por acaso não viu a pregação do nosso querido amado irmão Marcos, está lá no nosso canal do YouTube, a última pregação. O título lá está como Amar é um Mandamento. Né? E foi uma palavra muito, muito abençoada que o Senhor trouxe para nós através do nosso irmão. E um pouco daquilo que o irmão falou na pregação de domingo me trouxe um pouco sobre essa questão justamente onde tem a oração que o povo judeu conhece como o Shema, né? Que é o Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí ele repete o que justamente é um mandamento que o nosso irmão leu, né? Que amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Algumas versões falam de todo o teu entendimento, né? E o que eu acho, o que falou comigo, né, nesses dias, a gente, por conta de situações de trabalho, tudo, a gente se distrai muito, né? Acaba consumindo muita coisa, vídeo. Eu não sei com vocês quantas vezes eu perdi horas assistindo reels do Instagram ou do YouTube, assim, passando, distraindo, assim, às vezes porque tinha uma pausa de 5 minutos de trabalho, coisa assim, né? E a gente acaba recebendo muitos conceitos, ou ouvindo muitas coisas, né, seja em podcast, seja em filme, seja em vídeos curtos que aparecem na internet. A gente é o tempo todo bombardeado de vários ensinamentos, várias coisas. As pessoas sempre falam, não, você quer ter dinheiro? É só você fazer isso. Quantas vezes a gente não vê um vídeo de alguém falando, você só não tem isso porque você não é dedicado. Você só não tem aquilo porque você não se esforçou o suficiente. Né? E, enfim, são ensinos de homens. Né? Mas o que me chamou a atenção, enquanto eu estava estudando, era justamente o que ele fala aqui no versículo 2 de Deuteronômio 6, né? É para que temas o Senhor, teu Deus, e guardes todos os teus estatutos e mandamentos, e que eu te ordeno, tu, teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da sua vida, para que seus dias sejam prolongados.
Quantas vezes a gente ouve esses conselhos, né? Ouve esses ensinamentos e deixa de meditar naquilo que está na palavra de Deus, né? Aquilo que Ele nos ensinou. E quantas vezes a gente ouve, passa horas ouvindo essas coisas, ouvindo as pessoas dando soluções rápidas, né, práticas. Não, é só você fazer isso, só você fazer aquilo. E a gente não medita na palavra de Deus, né? E o que eu estava pensando sobre isso, muitas vezes, a gente olhando sobre a jornada do povo, né, do deserto, depois para a Terra Prometida, depois os tempos dos reis, de juízes, né, e depois a gente tem até a chegada do Império Romano lá em Israel. Mas muitas vezes a gente fala do período onde o povo saiu do Egito, né, foi liberto da escravidão, passou o tempo no deserto e chegou na Terra Prometida. E tantas vezes a gente fala e pensa na Terra Prometida como o objetivo final, nós conquistamos. E eu não sei vocês, gente, mas eu sou vítima disso também, tá? De às vezes a gente está preocupado com alguma coisa, alguma meta, e a gente fica colocando na cabeça, não, a minha Terra Prometida, nesse momento, hoje é a minha promoção. Não, hoje a Terra Prometida é conseguir comprar uma casa, comprar um carro, é fazer isso, fazer aquilo. E a gente coloca como metas, como indicadores de sucesso, vamos dizer assim, coisas que a gente obtém. Mas é justamente isso o porquê que Deus falou para eles guardarem os mandamentos, guardarem os ensinamentos. Porque a Terra Prometida, por mais de que foi justamente aquilo que Deus prometeu para eles, chegar na Terra Prometida não era o objetivo final. Não era o indicador de sucesso deles. Eles foram libertos do Egito, foram libertos da escravidão, da opressão, passaram o período no deserto recebendo os mandamentos, recebendo a lei, muitas vezes eles murmurando, né, e passando por situações que eles mesmos causaram, para depois chegar na Terra Prometida. Mas bastava só eles chegarem lá? Não. Deus mandou esses mandamentos, mandou a lei, justamente para o quê? Para que eles tivessem um relacionamento com eles. E aí, por isso, e aí fazendo de novo o link com a pregação do Marcos, por isso que amar é um mandamento. Não só amar o próximo, mas amar a Deus é um mandamento. Porque é o nosso relacionamento com um pai que é o objetivo. Um relacionamento não é tipo, pronto, agora eu sou filho de Deus e acabou. Não é só isso. Você tem conversas com o pai. Você passa tempo com seu pai. Você ouve, você obedece seu pai. O objetivo final, a nossa, vamos dizer assim, terra prometida, não são conquistas. A nossa terra prometida é um relacionamento com Deus. A nossa terra prometida é sermos chamados filhos de Deus. Amém? E, dito isso, queria convidar os irmãos para nós abrirmos em Mateus. Mateus capítulo 7. A partir do versículo 7. Diz assim: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abra-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. E qual dentre vós é homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará bens ao que lhes pedirem.
Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, falhei-vos também, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e há poucos que a encontram. Então, aqui, Jesus falando um pouco depois de iniciar aqui o Sermão do Monte, né? Que ainda é um pedaço do Sermão do Monte, Jesus falando justamente da bondade dele, né? E aí, fazendo o link de novo com o povo lá que foi liberto do Egito, né? Deus, quando ele se apresenta para Moisés lá na sarça, ele fala: eu ouvi o clamor de Israel, e eu vou libertá-los do Egito. Então, a gente vê justamente também esse sentido, que Deus ele não está surdo para as nossas orações. Ele está atento àquilo que nós colocamos diante dele. Ele ouve aquilo que a gente pede. Mas a questão é justamente o quê? A gente tem pedido ao Senhor? A gente tem colocado as nossas preocupações, os nossos medos, os nossos anseios diante da presença dele? Ou a gente só tem murmurado, não tá faltando coisa. Poxa, não, tá faltando carne. E foi justamente isso que depois deles serem libertos do Egito, que eles clamaram pela libertação para Deus, eles ainda assim voltaram ao caminho da murmuração. E reclamaram, falando, no Egito a gente tinha carne. A gente vai morrer de sede aqui no deserto, enquanto a gente está indo para ouvir a lei do Senhor? E reclamar não é a mesma coisa que pedir, né, gente? Convenhamos. É muito diferente um filho chegar, ô pai, eu estava querendo um pirulito, do que o seu filho chegar justamente, não tem um pirulito nessa casa? É bem diferente. É bem diferente. E não quer dizer que o Senhor que é só a gente pedir que o Senhor vai fazer qualquer coisa que a gente pedir, né? Mas é justamente da gente colocar o nosso coração, a nossa vontade diante dele. E isso é um exercício que é bem difícil. Por quê? Ele faz justamente esse link onde aqui Jesus falando no Sermão do Monte, né? Ele fala justamente da bondade de Deus, que ele dá o que é bom para nós, ele nos sustenta, ele cuida de nós, ele nos abençoa. E aí ele já entra e começa a falar por que a gente precisa entrar pela porta que é estreita. Então a gente consegue entender o quê? Que a murmuração é um caminho para nos afastarmos de Deus, que seria justamente a porta larga. Quando nós não nos colocamos diante da presença de Deus, quando nós não apresentamos os nossos pedidos na presença de Deus, a gente não está guardando ou para a gente, porque a gente acha que a gente tem o controle das coisas, ou está indo reclamar com alguém. Que quieto muitas vezes a gente não fica. Se a gente não está compartilhando com alguém sobre a situação de não acredita que o meu chefe fez comigo hoje. Ou a gente faz isso, ou muitas vezes a gente fica para nós mesmos, falando, como eu sofro na mão do meu chefe. Mas eu sou uma pessoa boa, sou um funcionário esforçado. E quantas vezes a gente não faz isso com o nosso Deus? A gente fala, não, mas eu não estou reclamando. Eu não estou falando que o Senhor não faz coisa para mim. Mas a gente fica, mas essa prova aqui tá muito difícil. Essa situação não está fácil.
E qual que é o problema disso é justamente que a gente está se afastando da presença de Deus para reclamar, para murmurar. E é uma decisão, irmãos. Não adianta a gente querer se enganar. Tem aquele ditado popular que bem conhecido, né, que tem um muro, aí uma pessoa está em cima do muro, aí tem um anjo de um lado e o demônio do outro. Aí o anjo falando, vem, 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 de um lado do muro. E aí a pessoa, ouvindo o anjo falar, vira para o demônio e fala, você não vai falar nada, tentar me convencer para o seu lado? Ele fala, não, o muro é meu. A gente não tomar decisão no sentido de falar, não, mas eu não vou fazer nada, vou deixar o outro fazer. Ah, não, mas eu não preciso pedir, Deus sabe. Ah, não, tá difícil essa situação, mas o Senhor sabe onde está meu coração. Irmãos, de fato Ele sabe. Mas você tem colocado o seu coração onde ele precisa estar? A gente tem colocado as nossas vontades onde elas precisam estar? E isso é um exercício. É difícil, é uma escolha. Mas sabe o que isso também é? Um mandamento. Obedecer ao Senhor é um mandamento. Colocar o nosso coração na presença dele é um mandamento. E é justamente a forma como a gente foge dessas situações que nem o povo ficou lá depois que eles entraram na Terra Prometida. Porque eles poderiam muito bem ter guardado os mandamentos e ensinado para os filhos, e os filhos ensinando para os seus filhos, e assim de geração em geração, estando na presença do Senhor. Mas não foi isso que eles fizeram. Logo depois que eles conquistaram a Terra Prometida, que eles derrotaram os inimigos lá, o livro de Juízes já começa falando, e veio uma geração que não conhecia ao Senhor. Aí a pergunta é, mas como assim não conhecia o Senhor? Por que não conhecia o Senhor? Porque aquilo que o Senhor mandou, que é justamente por onde você andar, onde você estiver, você vai meditar na minha lei. Quando se levantar, quando você for deitar, medite na lei do Senhor. Isso é justamente para quê? Por que isso afeta justamente nos filhos que depois não conhecem o Senhor? Porque eles não veem o testemunho dos seus pais de falar, esse é o caminho certo a se seguir. Essa é a forma como eu devo agir. E aí, por conta disso, vira e mexe, a gente vê justamente na história aqui, vira e mexe o quê? Eles caíram em idolatria. Aí o Senhor tinha que levantar um juiz para colocar o povo em ordem, para o povo lembrar, esse é o Deus que vocês servem. Um Deus justo, um Deus de misericórdia, um Deus de amor, mas um Deus santo, que não se mistura com outras coisas. É um Deus santo. Eles iam, corrigiam. Aí o juiz falecia, o povo desandava de novo. O mandamento, buscar ao Senhor, entrar pela porta estreita, é uma decisão individual e pessoal. É um mandamento. Escolher ao Senhor todos os dias. Mas é uma decisão individual e pessoal. Sim. Mas como a gente tem escolhido isso diariamente? E mais importante, como isso vai se revelar na geração que vai vir depois da gente? Eu lembro, mais de uma vez, o meu pai falando com a gente, muitas vezes na mesa de jantar, na mesa de qualquer horário de refeição, na verdade, né, que a gente fazia tudo junto. Vocês conhecem meu pai, ele gosta de falar só um pouquinho, né? Ele é bem breve na hora que ele vai falar de alguma coisa. Mas uma coisa que eu posso testificar sobre a vida dos meus pais
é justamente de que eles nunca perderam uma oportunidade para contar algo que o Senhor fez sobre a vida deles. E a fé deles, as experiências que eles tiveram, eu não vivi. Mas serviu de testemunho para falar, eu sei que esse é o caminho certo, porque eu vi isso na vida do meu pai. Eu vi isso na vida da minha mãe. E foi uma escolha deles. Uma decisão deles. Uma decisão que eles lutaram para se manter firmes todos os dias. E eu sei que eu tenho essa cara assim mais de bonzinho, mas dentre os 3 filhos eu fui o mais terrível. Fazia mais arte. Cortei fio telefônico com a colher. Mordia sofá. Um monte de coisa. Comia. Vai ser mais específico. Comia o sofá. Tá gravado na internet agora. Soltava passarinho. Terrível, terrível. Não era uma criança fácil. Eu sei que meus pais tiveram as suas dificuldades com os meus irmãos também, mas eu posso falar de mim especificamente, né? Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu pude ver o testemunho deles, a decisão constante deles pelo Senhor, e eu me tornei uma pessoa em sã juízo, pelo menos, né? Mais comportado. E por conta disso, a gente não pode também se enganar, irmãos, de que é porque é filho de pastor, porque cresceu no berço evangélico, né, que fala, né? Vai se manter no caminho. Irmão, todos nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e aceitar Jesus como nosso único suficiente Salvador. Eu lembro até hoje que foi... Eu ia falar brincando a casa que a gente morava na época. Mas eu tinha uns 12 anos, ia para a igreja já direto, constantemente, mas foi numa pregação do meu pai. Acho que era um culto de sexta, se eu não me engano. Tinha 3 pessoas na igreja e um visitante ainda. Aí meu pai fez o apelo, foi o visitante, recebeu a oração e fui eu. Até eu pensando na cena, deve ter sido até engraçado. O que o Daniel está fazendo lá perdido? Mas é importante, irmãos, porque isso tem mais a ver no sentido de que a gente precisa entender, eles tiveram essa escolha, meus pais tiveram essa escolha de seguir a Cristo, e eu precisei tomar essa decisão. E nós precisamos tomar essa decisão. Uma vez na vida? Não. Diariamente nós temos que escolher. Eu quero Cristo. Eu quero seguir Cristo. E constantemente a gente vai ser tentado por situações, por circunstâncias, a voltar a algum caminho, algum comportamento. Não é de uma vez também, né, irmãos? Não vai chegar uma tentação, vai falar, não, você vai sair da igreja, vai deixar de fazer tudo. Não é assim do nada, não é uma bomba que estoura na sua cara. Às vezes é uma coisa pequena. Mente aqui, vai ser mais fácil. Esconde isso aqui. Faz isso, faz aquilo. Ou deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo. Mas a nossa decisão, ela precisa ser constante. E dessa questão da decisão, queria ler de novo com os irmãos, em Mateus 7, do versículo 7, que aqui, vou ler na versão judaica, que eu gosto dessa tradução específica, só o versículo 7. Peçam continuamente e lhes será dado. Continuem procurando e vocês acharão. Continuem batendo e a porta lhes será aberta. Então, eu posso ter dificuldade com qualquer situação. Eu tenho muita dificuldade de não reclamar. Como é que eu vou vencer isso? Eu vou pedir continuamente, Senhor, me ajuda a ser grato.
Eu quero ser grato por aquilo que o Senhor já faz na minha vida, o Senhor já fez. E eu quero ser grato, mais do que qualquer coisa física, eu quero ser grato porque o Senhor me resgatou do inferno e da morte. Esse tem que ser o nosso comportamento. Continuamente, estou com dificuldade nisso, vou pedir continuamente, Senhor, me dá forças. Eu quero receber mais de Ti. Me dá forças, me dá entendimento, me dá sede. Para que aí nós não caiamos na tentação da murmuração. Para que nós não caiamos cada vez mais dentro desse mesmo buraco, que é reclamar, 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 para depois a gente ver que a gente está, ao invés de estar trilhando o caminho que Jesus estabeleceu, que como ele fala no versículo, no texto, né, que a porta é estreita, às vezes a gente acha que está só porque tem dificuldade, não, a gente está indo no caminho estreito. Não é isso. O caminho é estreito porque nós constantemente temos que negar as nossas próprias vontades. Nós temos que negar a nós mesmos, ou aquilo que nós pensamos que faz parte de nós, para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Amém? E é isso que o Senhor tem falado comigo, irmãos. A gente não é uma questão fácil, não é uma questão simples, né? A gente tem muita dificuldade para se manter constante, né? Mas uma das coisas que o Senhor tem falado comigo nesse sentido sobre a constância é que não vai, se eu ficar tentando fazer alguma coisa só pela minha força de vontade, ou só porque eu sou uma pessoa dedicada, eu sou uma pessoa atenciosa, enfim, qualquer coisa que seja, eu vou sempre falhar e vou sempre me decepcionar. Porque a gente dobrar a nossa própria vontade não é fácil, irmão. Não é. Eu não sei vocês, mas para mim é muito difícil. Então, o que a gente faz para vencer essa situação é clamar a Deus. É pedir forças para Deus. É decidir que não vai ser por causa que eu sou uma pessoa legal que eu vou conseguir vencer essa dificuldade. Ou que eu vou deixar de ser inconstante. Não, é porque o Senhor me fortalece. Porque o Senhor me firma na rocha que é Cristo. Amém? Queria orar com os irmãos para encerrar. Que nós possamos desejar o Senhor constantemente, que nós possamos escolher amar a Deus acima de todas as coisas diariamente, a todo momento. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso e misericordioso, Pai. Quantas vezes nós cedemos à tentação e reclamamos de alguma circunstância, de alguma situação que não acontece como nós gostaríamos que acontecesse. E pedimos, seria tão mais fácil se fosse assim ou se fosse assado. Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa por sermos ingratos e não agradecermos por aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas.
E o Senhor é maravilhoso. O Senhor é bondoso, o Senhor é amoroso. Ainda que nós não tivéssemos o que vestir, ainda que nós não tivéssemos o que comer, ainda que nós não tivéssemos onde dormir, nós temos o Senhor. E o Senhor nos resgatou da morte eterna, Senhor, onde nós estaríamos separados para sempre de Ti. Mas com sua gloriosa mão, pela sua gloriosa vontade, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou. E por isso, somente por isso já podemos ser extremamente e devemos ser eternamente gratos. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor me resgatou. Eu te agradeço porque o Senhor derramou o seu sangue naquela cruz e resgatou a todos os meus irmãos. Eu te agradeço pela sua misericórdia e pela sua bondade. E eu peço, Senhor, aumenta a minha fé. Firma meus pés na rocha, que é Cristo, para que eu não desvie para a direita nem para a esquerda. E que eu possa, Senhor, constantemente te buscar, constantemente te amar. Que os teus mandamentos, que a tua lei esteja escrita no meu coração. E dessa forma eu não peque contra ti. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é digno. Bendito é o teu nome, Senhor. Amém. Amém.